Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. Este é o primeiro episódio do nosso podcast Zeja, pelo direito à moradia e à cidade. Eu sou Luanda Moreira. Eu sou Madu Mota e vamos conversar sobre ZEIs em comunidades tradicionais e quilombolas. Hoje, teremos a participação de Açucena, estudante indígena de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana, que vai fazer as perguntas para a nossa primeira convidada. Olá, Açucena, seja muito bem-vinda. Olá, hoje daremos início ao nosso primeiro episódio do podcast Zeja. As ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, podem ocorrer em assentamentos ocupados por comunidade quilombola e comunidades tradicionais, como aquelas vinculadas à pesca e à mariscagem, em áreas públicas ou privadas onde existe o interesse público para promover medidas necessárias à manutenção de sua cultura, costumes, tradições e meio ambiente. E para falar sobre isso, nossa convidada é a queridíssima Ana Caminha, moradora da Gamboa de Baixo. Olá, Ana Caminha. Em primeiro lugar, queremos te agradecer por participar desse primeiro episódio do nosso podcast e já aproveitar também e pedir para você se apresentar e nos contar como você se iniciou nessa luta do seu bairro, a Gamboa de Baixo. Olá, bom dia. Meu nome é Ana Cristina da Silva Caminha. Eu tenho 50 anos de idade, eu sou uma mulher preta, nascida na Gamboa, vim ao mundo à mão de uma parteira, Vitalina da Silva Caminha, minha avó. Eu sou originária de uma comunidade tradicional de pescadores, eu sou membro-presidente da Associação Amigos de GG dos Moradores da Gamboa de Baixo, também sou fundadora do Grupo de Mulheres da Gamboa. Tenho um trabalho desenvolvido toda uma questão na luta em defesa do território, e aí eu me inicio nesse processo quando eu acho que com 21 anos, que é quando a gente começa a ter algumas intervenções, algumas ações do governo do estado com um projeto que previa uma chamada de revitalização da Avenida do Contorno. Daí eu me inicio nessa luta por moradia e de lá para cá eu desenvolvo minha vida toda votada com ativismo na luta de moradia, na luta em defesa do território do Centro Antigo de Salvador, mais especificamente da Gamboa de Baixo, e também me adentro mais nessa questão racial, por entender que as nossas lutas, que a luta da Gamboa é, antes de tudo, uma luta racial. E aí, eu sou isso, eu sou essa mulher que tem um histórico de vida onde eu me entendo e me reconheço e me sinto viva quando eu estou nesse ativismo de luta por moradia em defesa do Centro Antigo. Que coisa bonita que você falou agora, Ana. Você poderia então nos contar um pouco mais sobre a Gamboa de Baixo, essa comunidade tradicional de pescadores que existe dentro da cidade? A Gamboa é uma comunidade tradicional de pescadores, como a gente já diz o tempo todo, É uma comunidade secular. E aí, segundo contam da nossa história, no forte onde hoje está o Forte São Pedro, era uma aldeia indígena, e esses índios pescavam no Gamboa, que é uma área que é uma armadilha de pesca que tem aqui embaixo, e daí origina esse nome Gamboa e vem da arte de pescar. O que eu posso dizer da Gamboa é isso, que é uma comunidade formada por pescadores, homens e mulheres negras, mulheres domésticas, mulheres donas de casa, e que essa comunidade ela começa a crescer e vir outras famílias após a construção da Avenida do Contorno, que se dá na década de 60, que é quando é construída essa avenida, e a comunidade ela é cortada ao meio, e a partir desse momento a Gamboa ela recebe esse outro adendo no nome. O que era só Gamboa, ela vira Gamboa de Baixo, porque ela fica abaixo dessa avenida, e com essa avenida, com essa separação, a gente também passa por um processo de marginalização, a gente fica à margem da cidade. Mas assim, o que eu posso dizer da Gamboa a Gamboa ela tem
na sua origem a pesca. A Gamboa ela é formada por homens e mulheres negros e que a gente costuma dizer, a gente tem muita familiaridade com as origens indígenas, né? Eu acho que o que eu posso falar um pouco da Gamboa é isso. Acho que também podemos falar que a Gamboa é um lugar muito lindo na Baía de Todos os Santos, né? E nessa trajetória de luta, como você percebe as ex para a Gamboa de Baixo? No decorrer dessas discussões todas e de luta em defesa da Gamboa, inicialmente, quando a gente começa logo lá no início do processo de luta a discutir Gamboa Homo Zeis, eu entendi as ex como uma área, como eu não sei nem se eu pensava assim, mas hoje eu falo dessa forma, como um instrumento que transformava a comunidade numa área protegida, mas não necessariamente que isso fortalecia a identidade pesqueira, mas sim protegidas de ações, de projetos que viessem retirar as famílias desse local. Hoje, após vários anos de luta e após aprofundar mais essas questões, primeiro assim, ZEIS é Zona Especial de Interesse Social, né? Então, o que é que eu entendo? Eu entendo que a ZEIS é um instrumento que delimita ou demarca uma área, uma zona que é especial. Então, nós somos comunidade pesqueira, a ZEIS está dizendo que nós somos de uma zona, de uma área especial, pelo fato de ser uma comunidade pesqueira tradicional, então uma comunidade tradicional. Então, eu entendo o ZEIS como um instrumento que fortalece e dá vida a essa identidade nossa, que não era e não é ainda reconhecida pela cidade, e que fortalece, é um instrumento que fortalece e que nos dá garantia, né, de proteção, de permanência, e nos defende de ações, de projetos, de intervenções que possam vir a tentar retirar ou abalar essa identidade. Eu vejo a ZEIS como um instrumento, a ZEIS 5 no caso, que é a nossa, que se refere a humanidades tradicionais, pesqueiras e quilombola, eu vejo a ZEIS como um instrumento que só fortalece essa identidade da pesca e diz: essa é uma zona de pescadores, essa é uma unidade tradicional. Eu acho que, em poucas palavras, é isso que eu posso falar do que eu entendo sobre ZEIS, desse instrumento que norteia, que identifica, que fortalece ou que define esse espaço, essa área com tal especificidade. E no caso da Gamboa, a ZEIS 5, a Zona Especial de Interesse Social, que define Gamboa como realmente comunidade pesqueira tradicional. Que bacana essa percepção de força no reconhecimento das ex da Gamboa de Baixo, Ana. E na sua opinião, quais são as maiores dificuldades existentes no cotidiano vivenciado pela comunidade para preservar os seus modos de vida? Eu acho que uma das maiores dificuldades de preservar o modo de vida nosso enquanto comunidade pesqueira, eu acho que primeiro seria essa coisa, e a gente tem que lutar demais para as cidades nos reconheçam enquanto comunidade pesqueira. Eu acho que a outra maior dificuldade é que não há ações de investimento, sabe, nas comunidades pesqueiras. Ser Gamboa no centro da cidade e ser pesqueira e não ter nessa comunidade projetos de melhorias de embarcações, intervenções que garanta aos pescadores uma facilidade para acesso à documentação, intervenções que garantam aos pescadores ou a maior facilidade para garantir que suas embarcações ela tem as documentações necessárias para trafegar, né, no mar, na Baía de Todos os Santos, adequações das áreas para acessibilidade dos pescadores. Eu acho que uma outra coisa que dificulta muito é a relação que a gente tem com toda a cidade mesmo. Ser pescador ainda é muito ruim, porque as pessoas não respeitam o pescador, vê sempre o pescador como sei lá, eu não sei se é um nativozinho engraçado, um brinquedinho
sabe? Uma pessoa, e não é normal. Então, essa é uma dificuldade, porque as pessoas ainda têm dificuldade para dizer eu sou pescador e ter orgulho de ser pescador. Hoje, com as leis, a gente começa a mudar um pouco isso. E como foi o processo para que a Gamboa fosse considerada ZEIS pelo Plano Diretor de Salvador e quais foram os avanços desde a sua demarcação? Como foi esse processo? Na verdade, assim, a Gamboa faz parte da articulação dos movimentos e comunidades do Centro Antigo de Salvador, né? E essa luta, na verdade, da Gamboa para ser ZEIS, ela já vem de muito antes, né? Quando a gente começa, em alguns momentos, participar de reuniões do plano diretor, e a Gamboa já tinha aparecido lá dentro do plano como ZEIS, mas é o que eu falei anterior, mas não era essa ZEIS especificamente da pesca. Era uma ZEIS que falava de uma área protegida, de uma zona protegida. Não foi fácil dentro do plano diretor, porque assim, a gente tem que enfrentar e teve que enfrentar um PDD racista, onde as audiências eram programadas para dias de semana, para dias bem complicados, em as distantes acesso, onde nós, enquanto comunidades, não tinha como mobilizar uma massa de pessoas para estarem presentes por causa das diversas dificuldades encontradas. Conseguir transporte para as pessoas, conseguir acessar esses espaços. Mas, assim, enquanto articulação, nós tivemos que fazer uma mobilização do grupo e fazer várias ações de interferência, estar presente nas audiências, fazer falas, fazer atos de protesto e pautar muito as questões de interesses de nossas comunidades do Centro Antigo de Salvador. Então, assim, foi um momento de muita luta e só foi possível isso porque a Gamboa não estava sozinha. A Gamboa estava nisso que eu estou chamando de articulação, que é composta por várias comunidades do centro e por movimentos que estão na luta em defesa da moradia, do emprego no centro da cidade. Aí a gente consegue impor dentro do PDDU a Gamboa enquanto comunidade tradicional de pescadores, e a Gamboa, a partir daí, a partir desse processo de luta, a partir desse momento de várias falas, de várias manifestações nas audiências do PDDU, né, a gente consegue fortalecer essa ideia e a gente entra como ZEIS. E quais os avanços, qual a importância? É porque a partir desse momento, em 2016, quando a gente consegue essa emenda de comunidade pesqueira, de ZEIS 5, o avanço é que os pescadores eles começam a ter, se sentir mais importante e começam a vislumbrar a possibilidade de, enquanto comunidade pesqueira, a gente ter garantia de permanência no local. A gente talvez não correr mais o risco, não ser mais ameaçadas por projetos que pudessem vir a remover a comunidade. E qual outro avanço? A gente consegue ser a primeira vez que passa por um processo, claro, um processo muito deficiente, um processo muito precário, a gente consegue passar por um processo de regulamentação que resultará, a gente espera, na regularização fundiária da Gamboa de Baixo. Então, assim, o entendimento é que não dá para ser uma ZEIS, ser regulamentada, ser regularizada, sem que várias coisas importantes aconteçam. Então, está previsto para a Gamboa várias intervenções de melhorias na acessibilidade, nas ruas, nas casas, e aí chega com isso esse programa da Prefeitura de melhoria nas habitações, que é o Morar Melhor, da Prefeitura de Salvador, chegou na Gamboa, que não tinha previsão, nunca foi falado em trazer o Morar Melhor para a Gamboa, e tantas outras ações começam a ser direcionadas para a Gamboa, mas já de forma diferenciada. Já não vem aquele peso de vai ter um projeto e é só projeto de expulsão. Agora não. A gente está sempre atento aos projetos que possa tentar remover a família, mas agora começa a vir projetos pensando em melhorias, garantindo a permanência das famílias. E um outro avanço é que quando a gente se sente quanto comunidade ZEIS,
a gente se sente um pouco mais segura e isso fortalece e nos dá força para a gente lutar também, para garantir a permanência das famílias que está no Forte São Paulo da Gamboa, que é um patrimônio e da humanidade que reside em famílias, mas que a gente acredita que, sendo uma unidade ZEIS, a gente garante também a reforma do Forte, incluindo as famílias e garantindo a permanência dessas famílias também. Boas perspectivas você destacou agora, Ana. Todas essas possibilidades só afirmam a importância da Gamboa ser considerada como ZEIS 5 comunidade pesqueira, não é? Ser considerada ZEIS 5 comunidade pesqueira é ser considerada uma comunidade tradicional, da forma e ninguém queria nos reconhecer, a Gamboa ficou marginalizada após a Avenida do Contorno. Então, dizer que nós somos uma comunidade ZEIS 5 é dizer que nós somos uma comunidade de pescadores e pescadoras pretas no centro da cidade, sabe? É dizer que nós temos uma identidade que é nossa e não a identidade que nos foi dada o tempo todo, que foi essa identidade marginal. É dizer que nós fazemos parte da cidade, é dizer que nós temos o direito e a propriedade desse local, sabe? Isso, eu acho que essa é a maior importância de ser ZEIS. E é dizer para os pescadores que eles têm, e pescadoras que eles têm que ter orgulho de quem eles são e de qual a sua profissão. E foi isso que aconteceu. Então, a importância de ser ZEIS foi que os pescadores e pescadoras começaram a se ver enquanto gente nessa cidade. E já encaminhando para o final, é muito importante se sentir incluído nessa cidade, né? E agora, Ana, quais são as expectativas com relação ao processo de regulamentação das ZEIS da Gamboa? A nossa expectativa com a regulamentação das ZEIS é que, regulamentando as ZEIS, primeiro, que nenhuma outra intervenção, nenhum outro projeto, nenhuma outra proposta especulativa, imobiliária, turística, possa passar por cima desse instrumento. Então, por isso a gente participa da campanha ZEIS Já, a gente fortalece essa campanha, a gente tenta trazer mais argumentos que fortaleça ela, porque, assim, a nossa expectativa é que o instrumento da ZEIS ele seja um instrumento que não abra brechas e outras justificativas e outros projetos possam interferir e justificar uma expulsão das famílias. A outra expectativa também é que, sendo ZEIS, a gente garanta investimento, a gente garanta financiamento para compra de barco, a gente garanta financiamento para os pescadores, a gente garanta regularização da situação documental dos pescadores e pescadoras da Gamboa e a gente garanta a facilitação, né, dessas documentações. A expectativa que vem junto com a regulamentação, que eu acho que é principal, é regularização fundiária, o que parecia algo impossível de acontecer com a Gamboa, já se falava da Gamboa uma unidade de União, de Marinha, de não sei quem, de Mosteiro de São Bento e de tantos outros donos possíveis, sabe? E que uma Gamboa só poderia ter aforamento e que, com certeza, esse aforamento não seria para os moradores originários. Então, assim, a expectativa com vocês dois é que a gente possa ter em mãos a nossa documentação de regularização fundiária, mas que essa documentação não é o principal. E essa documentação, ela subsidie essas outras intervenções a quais eu citei, que são esse grupo de investimento, esse grupo de atenção, e que, sendo ZEIS, a gente não seja mais uma comunidade simplesmente turística para o povo ver e para o povo ver sem ver as nossas caras, sabe? A expectativa é que a Zona Especial de Interesse Social, ZEIS 5, perpetue essa identidade pesqueira da Gamboa, que as nossas crianças, os filhos dos pescadores, eles possam aprender a pescar, eles possam garantir a subsistência de suas famílias, tirando o sustento do mar e com sua identidade pesqueira e com a identidade da comunidade. A expectativa é que a gente possa ter, como a gente vai fazer
a nossa placa de identificação da Gamboa, que a gente nunca teve, sabe? E saibam que estão chegando na Gamboa. E que quando fala a palavra Gamboa, referende isso à pesca. A nossa expectativa é que a ZEIS diga para a cidade que no centro de Salvador, na frente da Baía de Todos os Santos, o local que um dia eu ouvi dizer que não era área para esse povo morar, é nesse local esse povo mora. E que povo é esse? Um povo que sobrevive da pesca, da caça de peixe, sabe? Uma unidade de pescador. E a gente vai colocar a nossa placa, que vai ser lá em cima, identificando a Gamboa, vai ser um grande peixe com o nome Gamboa de Baixo, e todo mundo possa passar na avenida, passa lá por cima, não veja mais esse local como um local invisível, como um local que está à margem, como um local que está escondido, como um local perigoso, mas como um local atrativo, como um local onde você pode encontrar peixe, como um local onde você pode encontrar homens e mulheres negras que vivem do mar. Muitíssimo obrigado pela sua participação, Ana Caminha. Com certeza a experiência da ZEIS na Gamboa de Baixo tem sido muito importante para a luta do direito à cidade em Salvador e também em todo o Brasil. Queremos agradecer também aos ouvintes e reforçar que esse episódio foi apresentado por Açucena Marinheiro, Luanda Moreira e Madu Mota. Essa é uma realização da campanha ZEIS Já pelo Direito à Moradia à Cidade. E nesse episódio, contamos com parcerias entre a Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana e com o Núcleo de Comunicação para a Cidade Democrática da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Até o próximo episódio. ZEIS Já. Nosso direito à moradia e à cidade. Converse com vizinhos e saiba mais em nosso site zeisja.org ou nas redes sociais da campanha ZEIS Já.